Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Mas o que houver sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Mas o que houver sempre será Deus. Só a igreja, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou. Se doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou. Se doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou. Se doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou. Se doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou. Irmãos, que no século XVI, um grande homem de Deus, Martim Lutero, ao examinar esse versículo, ele abriu a sua mente e descobriu em Deus, através da palavra, que nada além da fé precisava para ser salvo em Cristo Jesus. A nossa salvação é unicamente pela fé, sem nenhuma interferência de obras. E aquele homem, ontem comemoramos 103 anos da Reforma Protestante, e hoje está sendo lembrado nesse culto ao Senhor. E alguns pilares da reforma que foi proclamada, das 95 teses de Lutero, quando foi pregada ali no castelo de Wittenberg, os 5 pilares conhecidos da reforma, que é somente a fé, somente a graça de Deus, só a intervenção divina nos salvou. Não precisamos de outra coisa. Somente Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem. O único é Cristo, a qual morreu na cruz para nos salvar. E o 4º pilar é somente as Escrituras. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A tradição não é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia. E somente a Deus deveremos dar a glória. E aí hoje à noite nós convidamos toda a igreja do Senhor, os que estão aqui presentes e os que estão ouvindo por meio das redes sociais, para glorificar esse Deus maravilhoso, porque os pilares da reforma são as coisas que sempre devemos lembrar, e uma das coisas é que somente a Deus devemos dar a glória. E eu convido a você, igreja, a estar hoje à noite cultuando esse Deus maravilhoso que nos salvou, que nos criou, que nos amou, a dar a Ele somente a glória. E o Ministério do Louvor vai estar louvando a Deus novamente, e você tem a oportunidade de se entregar ao Senhor, dando a Ele a glória de vida, dando a Ele a glória que só pertence somente a Ele. Eu convido você a adorar ao Senhor, a se desprender de você mesmo, a talvez arrancar da sua mente, do seu coração, coisas que tenha perturbado você hoje o dia, perturbado alguns dias, e dê a Deus a glória que Ele merece, porque Ele nos criou, porque Ele nos amou e Ele nos salvou, e nós viemos aqui hoje à noite para prestar esse culto a Ele, para a glória do Senhor. Louvemos ao Senhor. Ele me estendeu a mão
na minha fraqueza, Ele me fez ser forte. E quando eu me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão. E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte. E quando eu me perdi, Ele me achou. Até o pardal orar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, e não importa o que tem lá fora. Essa minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, e não importa o que tem lá fora. Até o pardal encontrou a casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, e não importa o que tem lá fora. Essa minha morada, eu amo a minha morada, Jesus é minha morada, e não importa o que tem lá fora. Jesus é minha morada, e não importa o que tem lá fora. Jesus é minha morada, e não importa o que tem lá fora. Aleluia, glória ao Senhor. A gente possa lembrar, irmãos, dessa morada, desse castelo que o Senhor nos preparou para cada um de nós. E lembrando ainda da Reforma Protestante, um dos louvores cantado por Lutero ali naquele século XVI, quando estava sendo perseguido, era Castelo Forte. Eu queria citar só um trecho desse louvor que tem no nosso cantai. Não vou cantar, não se preocupe ninguém, mas vou citar só um trecho que ele diz o seguinte: e eu lembro muito bem dos nossos tempos hoje, da igreja cristã protestante, o quanto nós precisamos de uma reforma, porque o que tem sido pregado não é aquilo que homens de Deus, usados pelo Senhor, conquistaram ali naquele tempo para a glória do Senhor. E diz assim o louvor: pois Ele nos ajudará com armas de defesa, se temos de perder família, bens e poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino, e nos dará o seu reino. Esse era um dos louvores que Lutero cantava ali naquele tempo. E eu lembro hoje
durante esses 503 anos que a igreja protestante, igreja reformada, está vivendo, muitos não têm conseguido cantar esse louvor, porque as pessoas têm se agarrado em seus bens, têm se agarrado no poder, têm se agarrado em muitas outras coisas, e não têm acreditado que Jesus é aquele que nos protege, e não têm acreditado que o nosso reino não é aqui. Ele nos dará o reino, mas um reino celestial. Que a gente possa se lembrar e nos reformar a cada dia para a glória do Senhor. Amém? Convido a igreja a ficar de pé e vamos ler o Salmo 119, fazer essa leitura responsiva. Salmo 119. Iniciando do capítulo 1, do verso 1, aliás, até o 14, todo o Salmo. Salmo 19, do 1 ao 14, amém? 19. Foi, eu aumentei só 100, né? Diminui, é 19, ó. Me perdoe. Salmo 19. Amém? Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os pares. Diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. A qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo, e ele os guarda a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a palavra do Senhor, essa é a Bíblia a qual nós temos na mão. A lei do Senhor, o salmista diz que ela é perfeita, ela clareia a alma, ela restaura a alma, aliás. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, ela é pura, a palavra de Deus, ela é completa para que o meu coração, para que o seu coração, para que as pessoas desse mundo possam se restaurar no Senhor. Por isso que um dos pilares da igreja protestante é somente as Escrituras. Então busque na Escritura. Hoje a teologia tem tirado muitas pessoas do foco. E o liberalismo, naqueles que têm lido a palavra de Deus, tem acrescentado muitas coisas na palavra perfeita do Senhor, e ela não precisa de ser acrescentada nada. O que precisamos é nos entregar a essa palavra quando estamos tristes, quando estamos depressivos, quando estamos com raiva, porque todas as fontes, todos os problemas é resolvido quando lemos a palavra do Senhor. E eu convido a você a cada dia se aprofundar na leitura dessa palavra de Deus, porque somente as Escrituras podem nos ensinar e podem nos aproximar de Deus cada vez mais para a glória do Senhor. A esse Deus poderoso que nos deu essa palavra, vamos louvar a Ele novamente no nome santo de Jesus. Louvemos ao Senhor.
A igreja pode sentar em nome de Jesus. A tua graça nos marcha, Senhor.
salmo que nós lemos, Salmo 119, no verso 12 e 13, a linguagem de hoje, ele diz o seguinte: quem pode ver os seus próprios erros? O salmista diz: purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem pensar, sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita-me que ele me domine. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado e da desobediência a ti. O salmista, ele pede duas coisas ao Senhor, para que o Senhor perdoe ele dos pecados que ele não percebe que está cometendo. Isso acontece conosco também. E ele também pede outra coisa, que ele perdoe ele dos pecados que ele comete por conta própria. E lembrava a ele que só assim, só através do perdão, só através do Senhor livrarmos desse maldito pecado, é que a gente se aproxima dele cada vez mais. E eu convido a você para curvar sua cabeça e confessar o seu pecado diante do Senhor. A Bíblia diz que todos nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. Não há um justo sequer. Mas também ela diz que há um Deus que está pronto a perdoar os nossos pecados, se eu e você verdadeiramente se arrepender diante dele. E nesse momento eu convido a você a curvar sua cabeça e orar comigo, orar pelos seus pecados. Eu oro pelos meus e confesse diante do Senhor. Pecados, alguns a gente não sabemos, assim como lembra o salmista, mas tem muitos que nós sabemos. E eu queria que eu e você desse nome aos pecados diante de Deus. Só assim Ele vai nos perdoar. Os que você conhece, os que eu conheço, dê nome nesse momento e roga a Deus o perdão em nome de Jesus. Aleluia. Deus de graça, Deus de misericórdia, a tua igreja, Deus, se coloca diante de ti neste momento. Ó Deus, muitas vezes pecamos, Senhor, como lembra o salmista, e não sabemos. Esses pecados, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai, no nome de Jesus. Pai, tem misericórdia, que muitas vezes tomamos ações inesperadas e não sabemos que estamos pecando, Pai. Nós rogamos a Ti, Pai, no nome de Jesus, perdoa esses pecados, ó Deus, os meus, perdoa os pecados da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, mas a carne, ainda que nós habitamos em nós ainda, Senhor, nos leva a pecar voluntariamente, sabendo o que está fazendo. E nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero te rogar, meu Pai, tem misericórdia de mim. Se de alguma forma tenho pecado contra ti, Senhor, eu tenho errado andando neste mundo afora, Deus, e pecando, ó Deus amado, por pensamentos, por palavras e por ações, ó Pai. Eu te rogo, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia dos meus pecados, tem misericórdia do pecado dos meus irmãos, ó Pai, para a glória do teu nome. E nos perdoa, Pai. E nós cremos, ó Deus, no teu perdão, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo morreu naquela cruz. E Ele ressuscitou também. E Ele é nosso advogado, para que todas as vezes que o teu povo se aproximar dEle, Senhor, com o coração contrito, Ele perdoar os nossos pecados. Por isso, Deus, muito obrigado pela morte. Muito obrigado pelo teu amor infinito, ó Pai. Muito obrigado pela tua graça, ó Deus, que superabunda em nossas vidas. E eu te rogo, Deus, em nome de Jesus, fica conosco, nos dá força, nos ensina através da tua palavra
para que o teu povo não peque contra ti, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos a ti. É em nome de Jesus que nós agradecemos, porque sabemos que tu estás vivo e tu nos ouve, ó Pai. E se tua palavra diz que tu nos perdoa, nós acreditamos, Deus, porque tua palavra é verdade. Porque tua palavra é a única inspiração, ó Pai amado. Inspiração tua, ó Pai, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Então liberta-me de mim. Cante ao Senhor. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, glória a Deus. Reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, glória seja o Senhor. Quem é que conhece o Senhor aí? Glória a Deus. Eu acredito que todos nós conhecemos esse Deus maravilhoso. E se conhecemos através da palavra de Deus, através das ações dele em nossa vida, sabemos que ele nos perdoou. E um povo perdoado é um povo contente. E esse louvor maravilhoso, ele diz que quando nós se aproximamos desse Deus maravilhoso, ele nos enche de bondade. E se ele nos enche de bondade, ele nos convida a sair por esse mundo realizando essas bondades para a glória do Senhor. Mas como eu lembrava, um povo perdoado é um povo contente. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos celebrar o Senhor com alegria no nosso coração e sabendo que esse Deus bondoso nos salvou e está conosco para a glória do Senhor. Louvemos ao Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta.
seja o nome do Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Exalta, tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro Dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Agora só a igreja. Tu és o mesmo. Se choro dura uma noite, a alegria vem
igreja pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos, irmãos, a todos os irmãos que estão hoje aqui presencialmente conosco. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A todos aqueles que estão em suas casas também assistindo e participando do culto para a glória do Senhor. Nós agradecemos também a presença dos nossos visitantes. Que vocês sejam bem-vindos. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês. E lembrar que essa igreja é a igreja de Cristo. E vocês podem ficar à vontade na casa do Senhor e sempre voltar para a glória do Senhor. E lembrando em sempre voltar, nós lembramos que toda terça-feira às 7h30 está aqui aberta a igreja em culto de oração, e nas quintas-feiras também no mesmo horário, 19h30, também um culto de estudo bíblico, né? E o pastor está trazendo os estudos sobre Apocalipse durante esses meses aí. E também tem os cultos matutinos. Vou perguntar, porque toda vida eu erro o horário. 5 horas, isso. De terças a sextas, 5 horas, tem o culto matutino. Amém? Irmãos, eu comecei esse culto falando sobre a reforma protestante, a qual nós queremos lembrar hoje. Ontem, 31 de julho, completou-se 503 anos da reforma protestante. Século XVI, ali como muitos lembram e sabem, eu queria só relembrar com os irmãos, um monge da Igreja Católica, Martinho Lutero, inconformado com algumas práticas, principalmente as das indulgências, a qual cobrava muitas coisas para que as pessoas conseguissem a salvação, ou então tirassem um ente querido do inferno, que já tinha morrido, e eles cobravam muito para os pobres. E ele, inconformado com isso e cada vez mais aumentando essa situação, e no ano de 1517, onde aumentaram as indulgências para construir a Basílica de São Pedro, Martinho Lutero escreveu suas 95 teses e pregou, diz a história, que literalmente no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e com isso foi convidado pela Igreja Católica a se retratar sobre o que ele tinha escrito e sobre outros livros já que ele tinha escrito. E aquele homem de Deus, ele não pensava em criar uma nova igreja, mas sim em reformar o que se achava errado ali. Mas ao pedir, a Igreja Católica pediu a ele para se retratar sobre aquela situação, mas ele não se retratou. Ele disse que ele era cativo à palavra de Deus e não podia voltar atrás, porque o que estava escrito era da palavra de Deus. E arriscou a sua própria vida e disse que aqui estava ele, que seja feita a vontade de Deus. E aquele homem de Deus começou essa reforma protestante naquele ano. E durante um ano todo ele ficou escondido, resguardado da sua vida para que ninguém o matasse, e traduziu a igreja, que até o tempo era só no latim, para o alemão, para que as pessoas pudessem ter a que hoje nós temos em português, em várias versões aí em português, em aplicativos, né, que tem sido uma benção que a gente pode ler em qualquer canto. E a reforma protestante chega hoje no ano de 2020, com 503 anos, e eu acredito na minha pequenez, que precisamos se reformar. O que tem acontecido durante alguns anos na Igreja Cristã Protestante é que o lema da Igreja Protestante reformada é reformada e sempre se reformando. Mas acredito eu que nós estamos precisando de uma reforma. Precisamos de homens de Deus, de coragem, como assim Martinho Lutero, e comece novamente uma reforma, porque tem aparecido muitas heresias e tem arrastado muitas pessoas para longe do estudo da palavra de Deus. E é pensando nisso que eu queria convidar o pastor Jonas, que está conosco aqui, ele, sua esposa e sua filha. Eu queria convidar o pastor Jonas para estar orando pelas nossas igrejas, estar orando pela reforma protestante, que a gente possa viver
tempos de reforma em nossas vidas, em nossas igrejas, para que o evangelho puro e verdadeiro do Senhor volte a ser pregado para a glória do Senhor. Amém? Pastor Jonas, por favor. Convido a igreja novamente a ficar de pé. Vamos fazer essa oração, irmãos. Sei que nem todos vivem em notícias, né? Mas se você for olhar as notícias, tem muitos pastores se desviando da fé. Ensinaram tanto às igrejas, e hoje tem se desviado da fé e tem falado heresias que tem desviado o povo de Deus. Vamos estar orando por isso. Boa noite a todos e que a paz de Cristo esteja com todos vocês, amém? Antes de orarmos, eu queria ler um texto, como já foi até dito pelo pastor César. Romanos 1, versículo 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E como diz a palavra de Deus, queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, nesse momento, oremos ao Senhor, agradecendo a Deus, porque há 503 anos, Ele levantou um homem chamado Martim Lutero, e desde aí, Ele tem levantado homens, mulheres, tementes a Deus, para continuar a proclamação da sagrada palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, graças nós te damos por esse momento tão precioso. Louvamos a Deus pela vida de homens, mulheres, que viveram antes de nós, e olharam para a cruz, entenderam a mensagem, e viveram aquilo que o Senhor revelou a elas através da sua palavra. Muitos deles deram as suas vidas para que hoje a igreja do Senhor pudesse estar reunida para glorificar o Deus que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E nesse momento nós cremos, Deus, que nós, em pleno século 21, fazemos parte dessa história. Somos a igreja do Senhor, somos a noiva do Cordeiro, e temos, Senhor, nas nossas mãos a responsabilidade, não só de levarmos a palavra do Senhor para aquelas pessoas que necessitam, mas sim de viver a essência do Evangelho. Como dizia São Francisco de Assis, na evangelização, se possível, nós precisamos usar as palavras, mas que o nosso testemunho como povo de Deus, como igreja do Senhor, seja a verdadeira evangelização para aqueles que nos vejam. Senhor Deus, que o Senhor dos altos céus possa estar com as suas mãos estendidas sobre as nossas igrejas, em especial sobre as IPIs do Brasil, no Presbitério Vale Sertão. Sabemos, Deus, que temos muitas dificuldades, sabemos, Deus, que somos pequeninos, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, e cremos que o Senhor está conosco, e está nos conduzindo nessa caminhada. Que nós possamos, Pai, termos dentro do nosso coração esse mesmo ardor que Martim Lutero teve há 503 anos atrás. Que nós possamos olhar, Senhor, para a Tua palavra e encarnarmos essa palavra em nós e vivermos, Senhor, de forma tremenda essa palavra nos dias atuais. Deus, olhamos para o mundo em que vivemos e enxergamos que somos a igreja da última hora, como diz o apóstolo João na sua palavra. Por isso, Deus, que o Senhor avive o nosso espírito para vivermos a plenitude do Evangelho
nas nossas vidas, no nosso tempo. Que o mesmo ardor, que o mesmo fogo que queimava no coração de homens e mulheres no passado, possa ser o mesmo que queima e arde nos nossos corações, nos dias atuais, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos fazer nosso momento de ofertório, irmãos. A oferta, ela não quer dizer que nós estamos comprando a nossa salvação. A nossa salvação é pela fé na graça de Deus. A oferta é uma forma de mostrarmos a nossa fidelidade ao Senhor. É uma forma de glorificar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Então eu convido a você, enquanto o Ministério do Louvor está ministrando mais um louvor para a glória do Senhor, você tem a oportunidade de entregar seu dízimo e oferta como forma de gratidão a esse Deus maravilhoso. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu
momento vamos orar e agradecer pelos dízimos e as ofertas. Deus Santo e Poderoso, estamos em Tua presença, Pai, para Te agradecer pelos Teus filhos que dizimaram e ofertaram na Tua casa, Pai. Que nesse momento, Senhor, possa derramar uma bênção, Senhor Jesus, na vida de cada um, Pai. E que eles, Senhor Jesus, prosperem ainda mais. E o que eles depositaram, Senhor Jesus, na Tua casa possa ser, Senhor amado, abençoado, Senhor Jesus, e cada vez mais multiplicado. Abençoa a vida de cada um, Senhor Jesus, em tudo que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Como todos sabem, eu estava repousando, com a família, visitando os familiares, mas quando a gente chega dos 60 para lá, o repouso já se torna canseira, Eu já estava com saudade de vocês. Aqui e acolá eu olhava o WhatsApp da igreja, alguém dizia: se desliga um pouco, eu não consigo, parece que eu necessito de estar com a comunidade para sobreviver. Essa é que está na minha mente e no meu coração. Eu preciso estar em comunhão com o povo de Deus para me sentir bem. E hoje me sinto bem, graças a Deus, porque estou de volta aqui junto com os irmãos e irmãs para refletirmos a palavra de Deus. Tenho pensado, em todo canto que a gente chega, a pergunta pelo menos falam para mim: o senhor acha que estamos na última hora? Se ao ligar as pregações, as ministrações, estão sempre isso. Pelos acontecimentos, nós somos o povo da última hora. Estou ouvindo muitas indagações, mas será que nós estamos nos comportando ou nos preparando para ser o povo da última hora? Ou a gente está questionando, mas não estamos avaliando o momento, e valorizando aquilo que somos. Hoje iremos falar sobre templo de Deus. O que Deus falou desde o Velho Testamento, pelos seus profetas e através dos seus apóstolos, que nós somos templos de Deus. Só esta palavra me causa temor, em saber que o Espírito Santo mora em mim. Temor porque me questiono se estou vivendo uma vida santa e pura para que o Espírito encontre morada. Porque Ele não mora em templo sujo. E no tempo de Jesus, Jesus falou sobre algumas religiões que eram templos bonitos por fora, mas dentro tinha ossos podres. Por isso me questiono se estou sendo de fato, de verdade, templo de Deus, ou só aparência. Obrigado, meu irmão. E se dentro estou vazio? Em casa eu tenho um pé de mamão. Ele nasceu dentro de um tijolo. O tijolo quebrou e eu encostei com outros tijolos e aguei. Ele deu frutos, cresceu, deu mamão. Mas quando amadurou, eu fui comer, ele não tem gosto. Eu nunca tinha imaginado que isso poderia acontecer. Falta só eu ver com algum biólogo ou agrônomo por que aquele mamão não tem gosto. Eu apenas questiono que talvez ele não esteja com as raízes na terra para colher os nutrientes e aí o fruto sair saboroso. Precisamos cuidar de nós mesmos, porque eu encontrei muitos cristãos desanimados por esta pandemia, sem o desejo ardente de estar neste templo, estar em comunhão. Devemos ter cuidado. Aqui o pé de mamoeiro
por suas raízes não está dentro da terra, seu fruto é sem gosto. E quando eu fui comer, não gostei e vou cortar, porque não tem sabor. Por que ocupar um espaço no terreno? E a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Essa unidade, essa comunhão foi valorizada por Cristo Jesus. Só assim o mundo verá que somos dele, porque ele está no Pai, e nós nele e ele em nós. Será que somos templo do Espírito Santo? Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16, está escrito, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ao ler este texto, mais temor criou dentro de mim, e o desejo de me autoavaliar, como eu estou nesta pandemia. Se é o momento de Cristo buscar a sua igreja, eu preciso tomar uma decisão de viver de fato como templo do Espírito Santo. Por isso vamos orar, pedir a Deus a revelação. E você que está me ouvindo em casa, faça isso. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, querido Jesus, lemos a vossa palavra, que diz que somos templos de Deus, que teu Espírito Santo nesta noite revele a nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo em suas casas. Querido Espírito Santo, fale com cada um de nós. Queremos, ao término deste culto, desta reflexão, receber a resposta vinda direto do trono de Deus aos nossos corações. Fale conosco hoje, nos dê entendimento e sabedoria, nos dê a compreensão desta palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, você que me ouve em sua casa, comece a pensar nessa questão, olhar para dentro de você. Não precisa você lembrar de alguém que você conhece, que você acha, que você especula que ele não deva ser o templo do Espírito, mas peça a Deus que o Espírito revele a você, se de fato você está sendo templo do Espírito Santo. Esta ideia de Deus morar no nosso meio, foi forjada no coração dos israelitas pelo próprio Deus, através dos seus profetas, ao afirmar que haveria de vivificar o espírito dos abatidos e nos corações do contrito, fazendo neles morada. Ou seja, esta era uma promessa, um desejo de Deus, de morar no meio do seu povo. Isaías 57:15 está escrito: assim diz o alto, o sublime que vive na eternidade, cujo nome é o Santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com o humilde de espírito e com o arrependido, para dar novo ânimo ao humilde e coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados. Muitas vezes achamos, eu até já ouvi pessoas dizer, eu não tomo a decisão de entregar minha vida a Cristo, porque me sinto frágil. Mas é o Espírito, é Cristo que nos dá força. Em nome de Jesus teremos vitória. Quando Davi chega diante do gigante, ele diz, em nome de Jesus eu vou vencer. E ele triunfou. Se você está fragilizado, a Bíblia diz, o profeta Isaías, que Deus também habita num coração arrependido. Por isso, nesta noite, se arrependa ao Senhor e o mais Ele fará por você. Ezequiel 3, 36, 27 diz,
colocarei dentro de vocês o meu espírito, assim vocês serão capazes de viver conforme as minhas leis e obedecer aos meus mandamentos. Veja que promessa, veja que proposta. Deus diz para nós: eu quero morar no vosso meio, eu quero viver no meio da independência central e fazer desta comunidade um povo cheio do meu poder para impactar, pendência, ser salva para Ele. Mas é necessário que nós possamos dizer: Senhor, meu coração está aberto, entra e faça morada. Eu já sou teu, mas não sinto vontade, prazer de te servir, de estar à frente de batalha. Eu necessito desta presença ardente dentro de mim, para que eu possa sair às 3 da tarde, olhar para o sol e enfrentar, porque uma alma vale muito, porque Deus avaliou e mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Por isso, queridos irmãos, a comunidade cristã é o templo de Deus, e como habitação do Espírito Santo não devem se envolver ao participar ou imitar a conduta deste mundo. Como santuário do Espírito Santo, não devemos imitar o comportamento deste mundo. E o perigo do momento é a política. Cristãos que se envolvem com a política, em vez de ser luz no meio da política, são trevas, maus testemunhos. Se você que deseja ser candidato, seja um candidato, mas com Cristo no coração. E saiba, se Deus te mandou lá, você será vitorioso. Não é pela sua palavra, pela difamação aos outros que você irá vencer, mas é pela fé naquele que te mandou. Ele garantirá a tua vitória. Paulo diz em Romanos 12:2: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz. E pensa, assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí, nós não devemos nem imitar as coisas deste mundo. Paulo deixa claro, no texto que lemos, 1 Coríntios 3,16, que é a igreja, o corpo de Cristo, distinto do que está em 1 Coríntios 16:19, que é o corpo físico de cada cristão. Em 1 Coríntios 3,16, eles olham o total. Nós, comunidade cristã, somos o corpo de Cristo. Mas eu, como a célula deste corpo, sou o santuário do Espírito Santo. Ele mora em mim. E muitas vezes nós falamos, a nossa igreja é fria, eu preciso de uma igreja aquecida. Mas se a igreja é fria, porque eu, como célula desta igreja, não estou vivendo como deve. Não estou sendo templo de Deus, templo do Espírito Santo. Portanto, a comunidade cristã, como corpo de Cristo, conforme também 1 Coríntios 12:12, Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. É o verdadeiro templo do Espírito Santo. Nós todos somos templo do Espírito Santo, mas eu sou santuário do Espírito Santo. E aí eu preciso saber como está este santuário. Mas o que é ser templo, ou santuário do Espírito Santo? É ter a palavra de Deus e obedecida. Mas muitas vezes, em vez de ter a palavra de Deus, nós temos ódio, rancor, palavrões, ignorância, não temos amor. E Deus valorizou muito a questão do amor. Ele mesmo disse: se você diz que me ama, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Como o irmão pode dizer que ama a Deus e diz a algumas pessoas que não suporta o seu irmão? Não é é um paradoxo, é algo que não dá para entender. Muitos dizendo que ama a Deus, eu sou cristão, mas odeio o meu irmão. O Espírito que habita realiza o que prefigurava o templo
lugar onde habitava a glória de Deus. Então, no momento do Velho Testamento, o templo do Espírito Santo era quando a glória de Deus se manifestava. 1 Reis 8:10 diz: quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de cultos. Onde a palavra de Deus habita e é obedecida, ali permanece a glória divina. Então, se eu como célula sou de fato, de verdade, santuário do Espírito Santo, e esta palavra está dentro de mim, e eu a obedeço, então o Shekinah de Deus está em mim, e cada um destas células, tendo Shekinah de Deus, seremos uma tocha, e seremos sal e luz deste mundo. Iremos impactar esta sociedade. Deus deseja morar no meio do seu povo. O Espírito Santo deseja morar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Mas muitas vezes ele não pode, porque está cheio, como Jesus disse aos fariseus, são sepulcros caiados, são belos por fora, mas por dentro só tem ossos de defunto. E Deus quer fazer uma obra gloriosa de libertação e restauração nesta cidade, de salvação, mas faz necessário que o seu povo bata a continência ao Supremo General e diga: eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Esteja me enchendo do vosso Espírito, porque eu vou começar a me esvaziar de mim mesmo, e você vai experimentar o que Deus pode fazer através da sua vida. Mas você será aprovado. Muitas vezes, quando nós desejamos fazer a obra de Deus, vem o desânimo, vem a falta de vontade. Eu conheço pessoas que eram extremamente envolvidas. Quando cheguei agora em Natal, encontrei ele um pouco abatido, achando que não se faz necessário ir ao culto, assistir a palavra de Deus. Até porque você chega lá e pode voltar, não pode ficar todo mundo. Quando este tipo de pensamento começa a encher o coração do cristão, é algo que está errado. Porque só na igreja nós encontramos o coronavírus, mas nos comícios, nas praias, nos bares, são lotados. O povo não tem medo, só os cristãos que têm medo. E sabendo que Sião nos espera com as portas abertas, e aqueles que estão nos bares não sabem para onde vai. E nós que sabemos, temos a consciência que fomos eleitos, fomos chamados para morar com Deus. Estamos assustados, apavorados, deprimidos, e não temos mais vontade de nos unirmos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, onde a palavra de Deus habita e é obedecida, ali permanece a glória divina, o Shekinah de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: será que vocês não sabem ainda que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Seu corpo tem sido o templo do Espírito Santo, ou tem sido motivo de mau testemunho? Às vezes tem cristãos que com o comportamento, as pessoas olham e dizem: ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. Que testemunho é esse? Devemos pensar, refletir, se estamos sendo de fato e de verdade templo do Espírito Santo. Se a palavra de Deus está aqui, e se eu estou obedecendo ela de fato e de verdade, seja em casa, seja no templo, seja no trabalho, seja no colégio, na faculdade, por onde eu andar, como nós falamos na ministração do dia 1º do mês passado, o desafio desta geração da última hora é ser templo do Espírito Santo fora desse templo físico, onde os olhares já não estão mais sobre a pessoa,
Quando muitos olham assim e dizem, ninguém me conhece, o inimigo dá uma sugestão dele se envolver com coisas que não agradam a Deus. Do ponto de vista de Albert Barnes, não sei se a pronúncia é essa, o apóstolo Paulo usa da alegoria da arquitetura para afirmar que somos templos sagrados que Deus havia edificado. Está lá em 1 Coríntios 3,9, somos edifícios de Deus. Precisamos valorizar esta verdade. Não podemos fazer como Esaú, que jogou fora a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quantos não têm jogado a sua salvação também por um prato de lentilha? Sabe, eu estive em Porto de Galinhas, quando chegou a noite, eu não gostei, tinha muita gente, eu imaginava, devido à pandemia, as pousadas estariam vazias e as praias também. Foi um engano, as pousadas não tinham mais lugar. Esperamos outro domingo, meu genro não conhecia Porto de Galinhas. Chegou na praia, deu uma agonia, vontade de sair, porque não tinha lugar onde se colocasse uma cadeira, todo mundo sem máscara. E à noite, quando eu saí, tinha uma igreja. Tinha só uma irmã no piano e 2 jovens na porta. Nenhuma pessoa sentada nos bancos, vazia. A rua lotada de gente, mas a igreja vazia. Onde está a fé? Onde está a confiança? Eu comecei a imaginar, se Deus vier agora, o que será deste povo? A sua casa vazia, todos na rua, se divertindo, se alegrando. Como está o templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo comece a falar para nós nesta noite, nos dá consciência, que Ele nos permita ver dentro de nós mesmos e testemunhar se de fato estamos sendo o templo do Espírito Santo, se esta palavra está dentro de nós e se ela está sendo obedecida. 1 Coríntios 3,9, somos edifícios de Deus. Quando lá em 1 Coríntios, que lemos 3,16, diz, vós sois templos de Deus, ele quer dizer, a comunidade cristã é o lugar onde Deus habita aqui nesta terra. E o mundo precisa ver isto em nós. Pendência precisa saber que aqui tem uma igreja que Deus habita. Tem um povo comprado, resgatado pelo sangue do Filho de Deus. E que precisa viver uma vida santa e pura ao ponto de contaminar quem não conhece a Ele. Mas se a gente viver uma vida igual a de quem não conhece a Deus, como queremos impactar esta sociedade? Diante de tudo isto, do texto que li, 1 Coríntios 3, 16 e 17, eu tirei 3 palavrinhas. Primeiro, que somos templos de Deus, é uma verdade. Lemos, está escrito. Paulo tem muitos textos, muitos pregadores, escola bíblica dominical, nós estudamos, mas parece que não avaliamos em ser templo do Espírito Santo. É motivo para a gente ficar alegre, glorificar a Deus e olhar, mas eu sou um pecador, mesmo assim o Espírito habita em mim. Eu vou fazer de tudo para me esvaziar de mim mesmo, para que a cada dia eu esteja mais cheio desse Deus. Aí sim eu vou ser luz, tocha, sal da terra e luz do mundo, e por onde eu passar, serei diferente, e Deus fará maravilha através da minha vida. Isso como célula. Imagine se todos viver intensamente essa espiritualidade. Mas, como muito acha que deve viver como quer, e pode, e se quiser, você deve, Paulo, isso não pode, mas se você quer, vai fazer o quê, né? Cristo mora em nós, ou seja, no meio do seu povo. João, Evangelho 14:20, está escrito, quando eu o tornar a viver, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Se esta não for uma verdade no nosso meio, alguma coisa está errada. As pessoas precisam olhar para nós e saber que Cristo está em nós, sentir esta verdade. Mas se a gente não der um testemunho desta verdade, como queremos, ou como teremos
o direito, a coragem de dizer que somos templo do Espírito Santo. E se Jesus vier hoje, entraremos nos portões celestiais, já que Ele nos conhece até as palavras que iremos falar. A velha vida precisa morrer, para que a nova vida venha a sobressair. Gálatas 2:20 diz: eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você aceitar esta verdade, certamente o Espírito Santo fará maravilha na tua vida e na vida da sua família. É uma decisão nossa. Apocalipse 3:20, quando diz que se eu bater a porta, a gente prega para pessoas que não têm Cristo, mas ali foi escrito para crente, para a igreja de Cristo. Se você ouvir esta palavra e sair daqui e dizer, eu tomo posse desta palavra, se não está vivendo, eu vou viver como templo de Deus, certamente Deus mudará a sua vida, você não será mais o mesmo. Não podemos ter uma nova vida se a velha não morrer. Mas como saber que a velha está viva? Quando você se achar tendo procedimentos que não convêm da palavra, se você observar que você não está obedecendo a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Quando você observar, não está mais procedendo como devia, não está mais se envolvendo, não está mais falando de Deus, se você tem fofocado mais do que não falado, se você está falando mais a verdade do que a mentira, se você começar a observar que de fato está havendo uma mudança, as pessoas começaram a olhar e dizer, você é diferente. Olha, não há um momento para mim triste quando alguém não conhece que eu sou um servo do Senhor. Eu cheguei onde eu nasci, e não sei qual foi a outra cidade, alguém não me conhecia. Ela olhou para mim, eu fiquei até um pouco apreensivo, não sabia o que estava acontecendo. Ela disse, pastor João Dias? Eu falei, sim. Ela disse, é porque eu ouço as suas pregações. Eu falei, que bom, graças a Deus. Eu respirei. Mas se alguém dissesse, o senhor é crente, não era triste? Se alguém não nos reconhece como povo de Deus, então a velha vida precisa morrer, para que a nova possa sobressair. 1 Coríntios 3,17 diz, se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Por isso, eu pergunto, vocês ficariam, ou eu me questiono quando eu estou escrevendo, se alguém abrisse a minha porta e jogasse um bocado de tripa de peixe, será que eu iria ficar satisfeito? Claro que não. Mas quando eu peco, quando eu permito, ou quando eu sou agente da contaminação, eu estou fazendo isso. A Bíblia diz que Deus nos comprou por um alto preço, mesmo assim, eu abro a porta e deixo a pornografia, a imoralidade, a indecência entrar. Como queremos dizer que somos templo de Deus? Como? Então, nós podemos contaminar, ser um agente de contaminação deste templo do Espírito Santo. Outra coisa interessante é que ao contaminar, eu estou poluindo, eu estou sendo esse agente nocivo, estou prejudicando a mim mesmo. Na verdade, a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, e esse templo não é mais meu, é de Deus, que Ele comprou pelo um alto preço, mas eu estou permitindo. Como? Através dos olhos. Nós homens que pecamos muito pelo ver, e se há alguma coisa está destruindo, tanto homem como mulher, a internet, a pornografia, a imoralidade, a cada dia homens e mulheres são seduzidos, e são escravos, não conseguem mais se libertar. Por isso muitos estão derrotados, porque em vez de ser templo de Deus, em vez de ter esta palavra, em vez de ser luz e sal da terra, estão sendo trevas, porque Jesus disse em Mateus 6:22,
os olhos são como uma luz para o corpo. Se os olhos forem bons, haverá luz em todo o corpo, e se for maus, haverá trevas. O que estamos olhando? Irmãos, nós somos homens tendenciosos ao desejo sexual. Passa uma mulher, sentimos só em ela passar. Eu já contei aqui, mas se você está me ouvindo, uma vez eu estava no shopping em Manaus, passei numa loja, para mim era um manequim. Estava nua, um manequim, passei, eu acho que eu nem olhei. Só que quando a minha esposa olha para trás, a manequim pisca, era uma mulher. Aí a minha esposa disse, não olha que é uma mulher. Só que Deus deu o desejo de eu olhar. Puxa vida, agora eu vou mais poder olhar. A mulher do meu lado, minha esposa disse, não olha que é a mulher que piscou, não é manequim não. Veja como nós somos. Por isso, quando você permite que a pornografia entre nos seus olhos, você se torna escravo. E você precisa dar um basta nesta noite, dar um passo de coragem e dizer, em nome de Jesus, eu estou liberto para sempre. Temos que ter essa coragem, pedir a Deus este desejo, esta vontade. Conforme a direção do seu olhar, meu irmão, minha irmã, revela a luz ou as trevas de sua alma. Outra coisa interessante é, se nós somos templos do Espírito Santo, depois podemos ser o agente da contaminação, vem a punição. Ah, mas eu sou filho de Deus, Deus é amor, sim, mas também é juiz. E essa palavra punição, diz assim, é um substantivo feminino, que significa condenação imposta por um juiz a uma pessoa que transgrediu a lei. Ah, quer dizer que você vai passar o tempo todo na carnalidade, na pornografia, na imoralidade, e quando chegar no céu, Jesus vai dizer, tudo bem, você é assim mesmo? Quem disse isso para você? Quem falou isso? Precisamos ser santos nesta terra, os nossos olhos precisam ser santos também, que Deus permita que o colírio do altar de Deus esteja sendo colocado nos nossos olhos, e nos protegendo de tudo isso. Isaías 13:11 diz, eu vou castigar o mundo por causa de sua maldade, e os perversos por seu pecado, acabarei com a arrogância dos vaidosos e com o orgulho dos violentos. Jesus disse, e narrado por Lucas 12:47, aquele servo que conhece a vontade do seu patrão, e não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitos açoites. Portanto, amados irmãos e irmãs, você aqui presente, você que me ouve, quando Paulo tratava deste assunto, dizendo que somos templos de Deus, no mundo de Paulo, até os templos pagãos eram considerados sagrados, por ser habitado pela divindade a quem eram dedicados, portanto eram considerados invioláveis, não poderia profanar. Por que então eu vou profanar este templo, que é templo do Espírito Santo? Por que eu vou ser agente de contaminação? E se eu for, certamente virá a punição. Precisamos nesta noite olhar para dentro de nós e nos arrepender. Se somos o povo da última hora, devemos estar pronto, como os judeus no Êxodo, sandálias nos pés, cajado na mão, pronto para subir para a eternidade, louvando e glorificando a Deus, não com medo do coronavírus, porque maior é Deus para nos dar a vitória. Romanos 11:21 diz, se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Tem muitos que dizem, Deus é amor, eu vou fazer tudo o que quero, Ele é amor. Tá certo, você faz, mas não sairá da minha boca dizendo o que você possa fazer. Que Deus nos ajude e nos dê uma consciência de que somos templo do Espírito Santo. Feche os seus olhos.
Querido Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Tenha misericórdia de nós. Permita-nos que venhamos entender e compreender que de fato somos templo do Espírito Santo, que a vossa palavra esteja em cada um de nós e que teu Espírito Santo esteja nos motivando a obedecê-la, que possamos ser luz e sal da terra, que possamos de fato ter o Shekinah de Deus, a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Esta é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos nos preparar agora para a ceia do Senhor. Convidamos os presbíteros e presbíteras aqui presentes a estar conosco. E nosso pastor, licenciado César. É um momento maravilhoso, nos preparando. Na verdade, quando começa o domingo, a família cristã precisa estar preparada, precisa já estar conectada com o altar de Deus, dizendo: Senhor, sonda os nossos corações e revela a nós aquilo que pode causar ou pode impedir das tuas bênçãos chegar até nós. Por isso, quem pode participar da ceia do Senhor? Todos que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, independente da igreja, da placa, você está convidado. Se você já aceitou Cristo como seu Salvador, já se batizou, você está convidado a participar. Mas você, por alguma coisa, o Espírito te diz: olha, aquele detalhe, peça perdão. Deus te perdoa, mas não deixe de participar da ceia do Senhor. Por isso, você que está também nos ouvindo, prepare-se aí na mesa de sua casa. Vamos orar, pedir a nosso irmão Clepso para estar orando e consagrando estes elementos. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o sangue do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos Deus por esse tempo e te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de participar dessa mesa da ceia do Senhor. Tira, Deus, do uso comum pão e vinho e consagra-os, ó Pai, como alimento espiritual para as nossas vidas. Nos abençoa a todos nós e fortalece-nos, ó Deus, a nossa fé. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este momento é um momento maravilhoso, onde Deus nos convida a participar, e em breve estaremos na eternidade, e Ele será o pastor supremo. E já imaginou o privilégio de homens e mulheres pecadores, porém remidos que somos, se encontrar sentado numa cadeira, numa mesa, onde todos os eleitos, aqueles que foram escolhidos, chamados, predestinados por Ele a estar participando dessa ceia celestial? Já imaginou você presente e vendo o seu Salvador? Vai ser algo que não dá para imaginar. Então, Paulo disse: olha, quando Jesus estava com os discípulos, Paulo disse: eu vou fazer da mesma maneira que ele fez. Na noite que Jesus foi traído, estava com os discípulos, ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo, que será dado em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Pega o pão e distribui para os discípulos. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele pega o cálice e diz: este cálice é símbolo da nova aliança. Meu sangue
eu estava condenado, mas agora pela cruz exalte eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Satanás pensava que estava humilhando o nosso Salvador, mas estava sendo usado por Deus para cumprir a sua vontade. Ele morreu, mas ressuscitou. Paulo diz: quando vocês estiverem comendo este pão, bebendo este vinho, vocês estão celebrando morte e ressurreição e a segunda vinda do Senhor. Diz: comam e bebam assim sucessivamente. Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por este maravilhoso momento, onde nos lembramos, ó Deus, da Tua morte, da Tua ressurreição, porque foi através desses atos, ó Pai, que Tu, ó Deus, nos deste a salvação. Ó Deus, a Tua palavra diz que ao participar da ceia, ó Pai, nós estamos lembrando a morte e a ressurreição, mas estamos lembrando também que um dia, juntamente contigo, todo o teu povo, Senhor, vai celebrar juntos lá nos céus. E é nessa esperança, meu Pai, que nós alegramos o nosso coração e te pedimos, Pai, no nome de Jesus, nos enche de esperança, meu Pai, a cada momento, a cada amanhecer, que a tua palavra nos fortaleça, meu Pai. E, ó Deus, e que teu povo possa estar lembrando daquele grande e maravilhoso dia, que vai ser o dia do teu encontro, meu Pai, com todos nós. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estarão recolhendo os copos. Nós iremos cantar um hino ao Senhor nosso Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar, na cruz sofrer. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
Glória a Deus. Irmãos, nós fomos alimentados pelo Senhor durante essa noite e nós somos agora enviados pelo Senhor. Enviados para nossas casas, alguns amanhã para os seus trabalhos, para proclamar a palavra de Deus, através das suas palavras, através das suas ações. Que Deus em Cristo possa nos dar força, coragem, para que, ao nos deparar com as pessoas sem esperança neste mundo, ao nos deparar com os irmãos com conflitos, nós possamos dar uma palavra abençoada de Deus, que foi para isso que Deus nos chamou, para glorificar o seu nome e para nos servir de servos para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês e fortaleça cada vez mais a fé de todos nós, filhos de Deus. Amém? Convidar o pastor, ele vai estar ministrando, impetrando a bênção na vida de cada um de nós. Oremos, queridos. Senhor e Pai eterno, muito obrigado, meu Deus. Só temos é que te agradecer e deixamos nesta noite no vosso altar nossa gratidão por mais esta oportunidade. Que teu Espírito Santo faça-se presente na vida de cada um de nós, de todos nós que aqui estamos, aqueles que estão em casa e por onde este vídeo for passado, o teu Espírito Santo possa estar fazendo uma obra gloriosa de restauração e cura, libertação e salvação. Muito obrigado, Pai, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Receba a bênção do Senhor, queridos irmãos. Igreja de Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus abençoe e tenhamos toda uma boa noite, uma boa semana.